Mas afinal de contas, o que significa a palavra propósito? Propósito fala de intenção, de finalidade, de intento, de objetivos. Então, você e eu nos casamos e para isso existe uma intenção, existe um projeto maior, existe um desígnio para isso. Então, você e eu precisamos cumprir esse propósito, esse desígnio. Então, eu quero trazer 3 propósitos para o casamento. Primeiro deles, vamos falar sobre companheirismo. Um dos propósitos que o casamento tem é o companheirismo. Ele resolve o problema da solidão. Eu não sei se você costuma ler a Bíblia ou não, mas tem um texto lá em Gênesis, capítulo 2, que diz que Deus ele percebeu, após ele ter criado todas as coisas, inclusive o homem, e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Adão tinha todas as coisas em volta, mas faltava algo para Adão. E ele disse o seguinte, não é bom que o homem esteja só. A solidão não é algo bom para o ser humano. O ser humano ele não consegue viver em isolamento. Nós estamos, esse vídeo foi gravado em 2020, nesse período de pandemia, e você tem visto como os casos de depressão subiram, como os casos de homicídios, de pessoas sofrendo porque estão vivendo em isolamento. É isso mesmo. Nós não fomos criados para viver de forma isolada. E quando nós nos casamos, essa é um primeiro parâmetro que Deus ele traz para nós. Não é bom que o homem esteja só. O casamento, ele resolve a questão da solidão, do isolamento. O homem e a mulher, eles compartilham quando vivem juntos, quando estão casados. A relação marido e mulher é muito mais profunda do que pais e filhos. Os filhos, eles estão conosco até um certo período. Depois eles criam asa e vão para o espaço dele. Mas marido e mulher não. Eles vivem por toda a vida. Então eles compartilham seus projetos, seus sonhos, seus desejos, seus planos, como eu já falei. Então, o propósito não é necessariamente o número 1, o mais importante, mas um deles é a questão da solidão. É o companheirismo que traz para um para o outro. Isso é muito importante. Número 2, eu quero falar da procriação. Um segundo propósito que o casamento tem, ele também traz essa preocupação com relação à continuidade da humanidade. Quando nós casamos e agora vivemos com uma mulher, isso é, uma pessoa do sexo oposto, haverá procriação através do sexo e com isso, um dos propósitos que o casamento traz é que gerem-se filhos. Assim a população vai dar continuidade. Mas quando eu falo sobre sexo, quando eu falo sobre procriação, e eu quero deixar claro que o sexo ele não está circunscrito unicamente à procriação. Não. O que eu quero dizer é que sexo não foi criado, não existe apenas para gerar filhos, para procriar, para dar continuidade à humanidade. Não. O sexo ele tem um papel maravilhoso na vida de todos nós. O sexo, eu costumo dizer que ele é a harmonia da música, como uma música, é a harmonia do casamento. Não necessariamente a gente tem que viver por causa do sexo, mas o sexo, ele traz harmonia, ele complementa a nossa relação conjugal e é muito importante ele. Então, o sexo ele traz prazer, ele traz felicidade, ele elimina o estresse, ele até perde peso, inclusive, né? Se perde cerca de 300 gramas quando você faz sexo com o seu cônjuge. O sexo ele dá mais brilho à pele, dá mais maciez à pele. O sexo ele é prazeroso em muitos aspectos, ele é benéfico,
ele traz qualidade de vida para a mulher e para o homem. Então, procriação, sim, é um dos propósitos que o casamento faz. Porém, juntamente com essa procriação, a questão da sexualidade e do sexo.